Este é mais um programa do Grupo 45 Minutos. Desde 2014, um podcast feito no Nordeste para o Nordeste. Estamos disponíveis em todas as plataformas. Assine o nosso feed no Spotify, no Podcasts da Apple, no Google Podcasts e no Deezer. Para nos seguir nas redes sociais, @podcast45, no Twitter e no Instagram. E se quiser debater os assuntos do programa com a gente no WhatsApp, é só entrar no grupo do Clube 45, apoia.se/podcast45. Muito obrigado pela escolha e pela confiança. Segunda-feira, 29 de abril de 2024. A gente inicia agora mais uma semana, de programas, nessa nossa grade do 45 minutos. E a gente abre, como já está virando a tradição, o horário vai se consolidando. Quando eu falo horário vai se consolidando, é aquela região ali entre 1h30 e 2h15, que é quando começa o NE 45, primeira edição. Nesse programa estarei ao lado de Clisma Gama e de Thiago Minhoca, que desapareceu aqui entre o luz, câmera, ação. Entre a luz e câmera e a ação, Minhoca desapareceu, mas conto com o Clisma aqui para iniciar essa semana. Clisma, semana importante, porque a partir de agora o calendário entra na aceleração total e a gente teve Campeonato Brasileiro, Série A, B, C e D no final de semana e já entra agora com Copa do Brasil batendo na porta, Então acelerou de vez, Clisma? Exatamente, Fred. Boa tarde para você, Minhoca que já chega, Rodrigo na parte técnica e quem está acompanhando a gente. É um momento agora onde muita coisa acontece que pode influenciar também no direcionamento, dos clubes no decorrer da temporada, porque essa sequência grande de jogos leva eles a ter que tomar decisões entre priorizar um campeonato ou outro. Vem a questão de lesões também, porque o ritmo de jogo, viagens é frenético. Então, nisso a gente pode ver que é um teste de fogo assim, realmente para várias equipes. E a gente vê onde é quem que consegue passar por isso bem mais na frente e acaba colhendo também um bom resultado. Nem sempre, mas em boa parte das vezes. Isso pesa muito. É isso, Clisma. O pessoal aqui no chat, que estava esperando aquele início, e Gragra Papada já diz assim: Fred, em plena segunda-feira, aqui de tarde, que estranho. Calma. Estamos por aqui, tá? Confesso que eu não tinha olhado a escala, viu, Gragra? Fui surpreendido, mas aqui estamos, sem almoçar ainda. Para mim ainda é manhã, o cara só começa à tarde quando almoça, viu? Então a gente vai aqui ajustando esses horários e ajustando a programação. Tá? Lembrando que hoje à noite a gente tem ali por volta de 10 e pouquinho uma programação extensa prevista para hoje à noite. A gente tem o raio-x das séries A e B e como o Ceará só joga nessa segunda, a gente vai ter também a análise do jogo entre Mirassol e Ceará dentro do raio-x da série B. Então hoje à noite a gente tem raio-x da Série A e B, com o jogo do Mirassol, tá? Mirassol e Ceará dentro dessa nossa programação da noite, tá? E agora a gente vai passar por uma série de notícias, que marcaram o final de semana. Vários jogos aconteceram, praticamente todo mundo entrou em campo. E também tem notícias que já são do dia. Eu queria que o Rodrigo abrisse aí o NE45 para a gente trazer uma notícia que foi agora da manhã. Tá? Essa notícia está ali embaixo do site, Rodrigo, está no segundo bloco do site. A primeira ali. Tá? Que é uma notícia relacionada a todas as confusões que aconteceram a partir da reação de Renato Gaúcho. Uma reação bem desproporcional, exagerada e muito, talvez, calculada para chamar atenção, para desviar o foco
da própria apresentação do time. Mas, enfim, Renato Gaúcho, depois de um cartão vermelho para Douglas Costa, no banco de reservas, faltavam ali 6 minutos, já nos descontos. Diego Costa. Diego Costa, já nos descontos, e ele retirou, né, toda a comissão técnica, os reservas, e se retirou do campo, deixando ali seu time sozinho no gramado nos últimos 6, 7 minutos de jogo, porque o árbitro acabou dando um desconto a mais. Nessa reclamação de Renato, veio a notícia, junto com ela, da presença em campo de Jailson de Freitas. Tá? Jailson Macedo de Freitas, ele é o presidente da Comissão de Arbitragem da Federação Baiana de Futebol. Tá? E, talvez pela presença de Jailson no gramado, Renato acabou juntando uma coisa a outra. Sabe que a presença do dirigente de arbitragem ali não era correta, tá? Não era ideal. E Renato acusa agora Jailson de ter sido um informante, digamos assim, para que o quarto árbitro chamasse o árbitro principal para expulsar Diego Costa, alegando que Diego Costa mandou ele se fuder. Tá? Inclusive o áudio do VAR já foi divulgado, e o áudio do VAR traz justamente o quarto árbitro chamando o árbitro principal para fazer essa expulsão. A partir daí, um braço da polêmica se acendeu justamente pela presença de Jailson em campo, né, que resultaria numa interferência externa. Rodrigo, baixa a matéria para que a gente possa ler e introduzir o assunto detalhadamente aqui para o debate. Tá? A Associação Nacional de Árbitros de Futebol, a ANAF, protocolou nesta segunda-feira uma ação no STJD contra Jailson Macedo Freitas, presidente da Comissão de Arbitragem da Federação Baiana de Futebol. A ANAF, através do presidente Salmo Valentim, solicita o banimento de Jailson Macedo, acusado de interferência externa pelo técnico do Grêmio, Renato Gaúcho. De acordo com o treinador, o presidente da comissão de arbitragem na verdade, a Federação Baiana de Futebol relatou ao quarto árbitro o xingamento de Diego Costa, que foi expulso. E aí tem a nota completa da ANAF. Tá? A nota completa, inclusive, eu acho que ela cai numa questão populista fácil ali de dizer temos que levar a sério as denúncias de texto em relação a colocar em xeque a idoneidade da arbitragem brasileira. Rodrigo, desce aí para esse ponto, inclusive, para eu ler exatamente o que está na nota da ANAF. Desce mais um pouquinho. Tem como descer mais um pouquinho, Rodrigo, para a gente ler exatamente como está? Pronto. A interferência externa de Jailson Freitas nos estimula a acreditar que o presidente da SAF do Botafogo, John Testor, pode ter razão nas afirmações que faz sobre manipulação de resultado do Campeonato Brasileiro, algo que enterra de uma vez por todas a falida gestão de Edinaldo Rodrigues e do despreparado Wilson Semene na CBF. Enfim, uma nota oficial bem leviana, tá? Bem oportunista, populista, de uma associação que não é uma associação não é a associação principal. É como se fosse uma segunda associação, e claramente, na hora que ele trata de Edinaldo e de Wilson Semene, tem uma gigantesca conotação política. Né? Não que eu discorde muito em relação à gestão de Edinaldo, mas tem uma intenção política carregada aí por trás, né, Minhoca? Eu acho que esse circo que Renato Gaúcho armou, ele se soma um pouco ao próprio circo de João Testor e está sendo usado, né, por grupos assim que não têm tanta relevância, são bem menos relevantes do que o treinador do Grêmio,
do que o presidente da SAF do Botafogo, e acaba aumentando, né, as dúvidas, as especulações, as notícias que, na verdade, são subnotícias e vão minando um pouco a credibilidade do futebol brasileiro, né? Eu acho que falta mais inteligência para saber lidar com essas situações, né? E aí a gente vai muito no pitoresco mesmo, na bizarrice de terminar um jogo ali sem ninguém no banco de reservas, ou o Textor fazer uma acusação de um jogo em que o Palmeiras já entrava em campo campeão, ou de citar um clássico de que houve manipulação. A própria inteligência artificial do que o Textor colocou, eu vi agora a notícia, e o gol do Botafogo está lá sendo considerado como uma jogada suspeita de irregularidade daquilo que ele se baseou. Então, quando a gente não tratar isso de uma maneira séria, porque o Bahia, quantas vezes não foi prejudicado ano passado, né? O próprio Grêmio também foi muito prejudicado naquele duelo contra o Corinthians, uma mão claríssima do Yuri Alberto naquele jogo contra o Corinthians, e que não foi dado, e que poderia ter mudado até mesmo o destino de quem seria o campeão brasileiro naquela edição do ano passado. Então, quando a gente for tratar dessa maneira, como se eu sou prejudicado, e aí, sabe, sem entender o contexto, porque assim, a arbitragem ruim teve ontem na Arena Castelão, tá tendo em vários jogos, né? Assim, são árbitros despreparados. E aí eu acho que o que é que vale para a gente tirar disso aí, e que os clubes todos deveriam se unir. Só que é aquela coisa, hoje é o Grêmio, aí amanhã pode ser o Bahia, depois pode ser o Sport, pode ser o Ceará, pode ser qualquer clube, essa reclamação. A questão toda é que a gente deveria estar dando um foco melhor para que a arbitragem exercesse melhor e que também as coisas ficassem mais claras, entendeu? A gente ter... Agora, quando acontece alguns erros durante as partidas de futebol, o próprio chefe da arbitragem, o CNM, muitas vezes está tentando, sabe, passar um pano assim, para erros grosseiros, muitas vezes, no lugar de admitir uma melhor preparação, porque árbitro não vai estar imune a erro, né? Assim como qualquer pessoa, nós aqui dando opinião, a gente vai errar, o jogador vai errar quando estiver em campo, e o árbitro também está sujeito a erro. A partir disso, a gente precisa dar uma melhor qualidade para que esse trabalho seja minimizado. Mas me parece que o pessoal quer trabalhar mesmo na base do nós contra eles, contra tudo e contra todos, essa velha bravata de sempre que só o prejudicado acaba falando. Certamente o Grêmio não se posicionou em jogos onde ele foi beneficiado, né? E assim como tantas outras, ou praticamente todos os clubes que acabam passando por isso. Quando ele é beneficiado, por exemplo, o Rogério Ceni, que hoje está no Bahia, na época do Fortaleza, eu lembro que teve um jogo contra o Atlético Paranaense, um gol irregular do Atlético Paranaense, ele decidiu não dar coletiva pós-jogo, porque ele não admitia pelo que tinha acontecido durante a partida. Isso não resolve nada. Não é o treinador saindo do banco de reservas com os seus jogadores, ou o treinador não opinando, ou o clube, enfim, não querer mais participar, e que a gente vai resolver essa situação. Sempre vai ter erro de arbitragem, seja aqui no Brasil, qualquer outro canto, mas a maneira como a gente aborda os assuntos é de uma maneira muito, muito pouco proveitosa, para que a gente melhore de fato isso dentro de campo. Clisma, eu queria a tua visão de tudo isso que aconteceu, né? Desde a saída de Renato Gaúcho e do banco de reservas do jogo, até essa nota aí assinada pelo nosso conhecido Salmo Valentim, né? Que a gente sabe que tem também uma carga, sempre teve uma carga política muito forte aí nessa linha. Fred. Assim, essa situação a gente vê que se encaixa no perfil de Renato Gaúcho, do que ele costuma fazer, essas atitudes assim de virar o foco em certo momento, quando a equipe vem de uma atuação ruim, quando o foco está virado para ele, das críticas, ele, vez ou outra, procura umas situações assim, de virar contra a própria arbitragem, por exemplo, como aconteceu agora, nessa situação de tirar todos os jogadores do banco de reservas, mas realmente é uma denúncia de toda forma a ser investigada, porque a gente vê a forma que está há tantos anos assim, uma situação tão ruim da arbitragem brasileira, no geral, assim, não passa nenhuma competição imune disso, e se realmente aconteceu essa interferência externa, né, com relação ao Jailson Macedo Freitas estar ali presente e fazer esse chamado para o quarto árbitro, realmente é algo que
não dá para acontecer e mostra muito amadorismo mesmo, de ter uma relação assim, numa situação dessa forma. Se Jailson realmente fez isso, e se for provado que Jailson fez isso, aí esse argumento até da anulação de jogo ele passa a ser considerado. Tá? Ele passa a ser considerado. Exato. Porque se houver essa interferência, se tiver sido agora tem que ser assim, totalmente provada, né? Não pode ser porque Renato não sai de campo falando que Jailson acusou. Ele não está reclamando disso. Você pode ver toda a leitura labial. Isso surge depois, quando se dá conta do quão errada era a presença de Jailson ali, né? Não, exatamente. E aí a gente, querendo ou não, mesmo sabendo de como é o perfil de Renato Gaúcho, dele fazer ter esse tipo de atitude, mas é uma denúncia, é algo sério que assim, você vê que a situação da arbitragem, da atuação no geral, sempre pode ser pior, sempre você vai cavar, o poço pode ser mais fundo, assim, de situações esdrúxulas como essa, mas de toda forma, você tem que saber pesar bem as situações. Se foi só aquela situação de Renato querer tirar o foco da atuação da equipe dele, de ter sido muito abaixo do Bahia, ou se realmente uma parada essa situação aí aconteceu, dessa interferência. Essa investigação vai ter que ser feita. O áudio do VAR foi divulgado muito rápido. No áudio do VAR, o quarto árbitro obviamente não diz que Jailson me disse aqui que o cara me xingou. Ele já é muito direto, ó. Diego Costa tá me xingando, mandou me fuder, não sei o que e tal. O áudio do VAR é muito claro, muito direto, a não ser que surja, que apareça uma câmera mostrando essa saída de Jailson até o quarto árbitro para dizer isso, não avançará e não terá como essa denúncia se materializar. Agora, repito, não foi o argumento inicial ali do banco do Grêmio, né? E nem foi um jogo, isso também chama atenção, e nem foi um jogo cuja arbitragem tenha interferido de forma direta no resultado. Né? Os relatos são de que foi uma arbitragem que deixou o jogo correr, que pode ter invertido faltas, que não teve o melhor dos critérios, mas aí é um pouco do nosso dia a dia, né? Você não teve uma expulsão absurda de um jogador que estava em campo para desequilibrar, um gol mal anulado, algo que foi interferência minimamente no próprio curso do jogo. A gente não teve nada disso. Por isso que chama atenção um pouco essa forma com que Renato age ali a partir da expulsão de Diego Costa. E o que mais me preocupa, eu admito, sabe, mais ainda do que essa postura de Renato, esse teatro de Renato, é quando vai se somando esses pequenos factoides, né? Porque essa denúncia de texto, ela beira o folclórico. Só que você pega algo, mas gera repercussão, porque texto tem voz. Aí ele beira o folclórico, aí pega um Cajuru da vida, aí Cajuru repercute, aí chega Renato Gaúcho, no momento de interesse dele, chama atenção para isso, aí pega uma ANAF, aí a ANAF também entra na onda, e você vai criando, né, uma soma de pequenos factoides que vão criando fissuras no produto principal. Tá? A gente teve na primeira rodada erros de arbitragem muito mais graves e que deixaram menos fissuras do que essa linha de Renato. Agora, de fato, e aí a gente não tem a imagem, inclusive, mostra o próprio Jailson, e a CBF alterou, né, a explicação do que Jailson estava fazendo em campo, né, passou de assessor para delegado, né, alterado. Eu acabei de ver aqui a súmula, tá, como delegado. Primeiro estava como assessor, tá, Minhoca? E aí
depois da repercussão, ainda ali na noite e madrugada, a CBF transformou de assessor para delegado, para justificar a presença, né, de Jailson em campo. Então, é um imbróglio que, como o Clisma falou, tem que ser investigado, mas que a gente também precisa deixar muito claro que não vai para lugar nenhum. Isso. A não ser que aliás, surja. É importante, claro, né? Como você falou, desde que não surja nada ali que possa ter. A imagem clara. A imagem clara de Jailson. A imagem clara, né? Exatamente alguma coisa que sai daquilo que o jogo de futebol pede. Mas, como você falou, assim, às vezes essa coisa. É porque a gente não quer falar sobre isso, mas isso acontece muitas vezes. Então, no ano passado, não foi aquele jogo que o Bahia foi assim, muito prejudicado. Eu acho que foi ano passado, foi ano retrasado. Acho que foi ano passado mesmo. Ano passado, porque no ano retrasado o Bahia estava na B, né? Que o jogo contra o Flamengo foi assim, um escárnio completo da arbitragem ali. Um escárnio completo. E aí, muitas vezes, passa, ou até se fosse uma situação dessa, é porque assim, vai acontecer na Série A, aconteceu com o Grêmio, aconteceu com um cara como o Renato Gaúcho, mas se isso fosse numa Série C, numa Série D, ia ser aquela informaçãozinha engraçada, sabe, como informativo. Isso. Olha, o treinador sumiu, olha o que bizarro e tal. Por que a coisa é levada mais séria? Porque isso envolve clubes muito grandes, entendeu? Eu acho que a partir daí, a gente tem que saber sempre ver o que foi de procedimento errado e o que é o exagero da coisa. Porque, de fato, algo como isso, como eu estava citando, a gente precisa saber resolver o problema que é da arbitragem no Brasil. Porque, senão, é só essas coisas bizarras, né? Assim, uma situação como essa vai ter, sei lá, daqui a algumas rodadas, alguém vai querer repetir, o que acaba não ajudando em nada. E só para deixar claro, teve um debate aqui no chat sobre a presença de Jailson. Veja só. Jailson foi apresentado na primeira súmula como um assessor. Se ele tivesse já, desde o início, apresentado como delegado do jogo, não haveria essa polêmica. Ele era o delegado do jogo. Aliás, eu não tenho aqui a certeza. Acho que o delegado do jogo também não poderia passar essa informação. Aí eu não tenho conhecimento da regra se o delegado do jogo poderia conversar com o quarto árbitro. Acho que não, mas aí eu não tenho informação clara. Agora, a questão é que essa informação de Jailson como delegado do jogo, ela foi alterada no sistema da súmula. Tá? Ele inicialmente estava como assessor, e como assessor ele não deveria estar no gramado. Tá? Como delegado do jogo, sim, ele poderia estar no gramado. Então, e aí, inclusive, existem os prints, né? Existe o print dele como assessor e depois dele como delegado, tá? Mas como a gente está falando, até que surja algo extremamente contundente, não há nenhuma chance de ir em frente qualquer possibilidade de anulação de jogo pelo que se chama erro de direito, né? A gente já teve alguns no futebol. Já. Mais claros. Antes mesmo de existir VAR, já teve jogos onde teve dicas de o jogador estava impedido, volta atrás, e o árbitro voltou atrás. Então já teve coisa muito mais bizarra. Teve um jogo, Mioca, que foi um jogo que selou um rebaixamento do Sport. Palmeiras e Sport em São Paulo. O jogo estava 1-1 e estava 1-0 para o Sport. Esse foi o gol de empate. O jogo acabou 2-1 para o Palmeiras. Mas eu estava 1-1 e o árbitro apita dentro da área. Um lance que eu não sei se foi falta, alguma coisa. Se arrepende e a jogada segue. Só que o Sport parou e é gol. Isso inclusive, é erro de direito. Quando o árbitro... o apito determina que o jogo está parado. Né? E esse jogo não conseguiu ser anulado. É muito raro que aconteça. É muito raro que aconteça. Isso. Aconteceu na Copa do Brasil há uns 2 ou 3 anos. Foi Ponte Preta e Aparecidense. Foi, e Aparecidense. Foi até uma arbitragem cearense. Eu lembro que eu cheguei até a entrevistar o árbitro e ele explicando da confusão que foi. E esse jogo foi preciso ser refeito. Esse foi refeito. Esse foi refeito. Eu só lembro desse, recentemente refeito. Tá? O pessoal aqui do chat lembra que foi 2-2 o jogo e o Sport estava ganhando por 2-1. E sai esse gol do Palmeiras, né, depois do árbitro apitar. Todo o Sport para. É um
um lance, né, que gerou essa repercussão. Não foi muito adiante também, porque assim, não é que o Sport caiu por conta desse resultado. O Sport já era uma campanha de absoluto rebaixamento, só foi sentenciado nessa noite. Talvez se tivesse uma questão mais matemática ali, aqueles pontos para salvar o rebaixamento, esse jogo tivesse tido uma outra repercussão judicial. Mas não teve, tá? Então, é até aqui que a gente tem esse assunto no momento. A ANAF entrando com essa ação no STJD, tá? E questionando, pedindo, né, que o presidente da Federação Baiana de Arbitragem seja banido, tá? Mas é isso. Esse foi o primeiro tema do NE 45, primeira edição. E agora a gente passa, tá? Vamos voltar lá para o NE 45, Rodrigo, para a gente ver como é que está o site e a gente entrar numa segunda matéria. Enquanto isso, Josemir Carvalho diz o seguinte: Fred, mesmo se ele fosse delegado, não poderia informar. Foi exatamente esse o motivo da anulação do jogo da Ponte. O que aconteceu ali foi o delegado informar. Rodrigo, enquanto a gente debate, tenta procurar uma matéria aí de qualquer site sobre essa anulação de Ponte Preta e Aparecidense, para a gente lembrar o que aconteceu. Foi num gol, foi relacionado a gol. É um gol. Caso, né? Não tinha VAR, né? Só lembrando. Isso. E aí eu acho que foi um gol que foi considerado como gol e depois anulado, ou foi um gol que foi anulado e depois foi considerado como gol. Tem, ó, gol ilegal, interferência externa e jogo anulado. Deixa eu ler a matéria aqui. Um jogo de futebol pode durar 50 dias? A resposta para a Aparecidense Ponte Preta é sim. Tá? E voltando, desde o gol ilegal anulado, desde o gol ilegal marcado por Hugo Cabral, até a decisão da STJD manter a anulação da partida, as equipes... Desce um pouquinho, Rodrigo, para ir para essa linha do tempo, que é onde estaria a explicação. Pronto. 12 de fevereiro. Aparecidense e Ponte se enfrentaram pela primeira vez, ainda em fevereiro, na abertura da Copa do Brasil. O time da casa conseguiu sair na frente com um gol anotado por Edson ainda no primeiro tempo. Na etapa final, buscando o empate daria a classificação, a Macaca anotou com o Cabral em posição irregular, pegando o rebote do goleiro aos 44 da etapa final. O gol foi inicialmente validado, mas a arbitragem voltou atrás. Após 16 minutos de discussão, o jogo foi reiniciado e encerrado com o placar de 1-0 para o time goiano. Tá? E aí a Ponte conseguiu provar. Desce mais um pouquinho, Rodrigo. Aí, 13 de fevereiro, alegando interferência externa, a diretoria da Ponte anunciou, via nota oficial, que entraria na Justiça Desportiva para impugnar o resultado. 14 de fevereiro, o Superior Tribunal de Justiça abriu a investigação. 15 de fevereiro, desce mais um pouquinho, Rodrigo. Desce um pouquinho, por favor, Rodrigo, para o dia 15. A Ponte Preta reúne provas, né, protocola o pedido de impugnação. E aí, 18 de fevereiro, no início da semana após a partida, o STJD anunciou que o resultado do jogo estava suspenso e que julgaria o caso. Tá? Aí, no dia 22 de fevereiro, acontece o julgamento e o resultado do jogo foi anulado pelo STJD. Foram ouvidos os árbitros do jogo. No julgamento, a manutenção do resultado 1-0 teve 4 votos a favor, mas na sequência 4 desembargadores colocaram a favor da Ponte Preta, empatando o julgamento. Como o voto do presidente é de Minerva, houve desempate em favor da Ponte, cancelando o resultado da partida. Então, é isso. Ali foi interferência a partir do gol do que teria sido o gol de empate da Ponte Preta, né? Uma interferência externa. Mas aí não foi decisivo ter sido o delegado ou algo do tipo. Foi qualquer tipo de interferência externa num jogo que não tinha VAR. Tá? Agora sim, Rodrigo, a gente pode ir para o NE45, né, para virar a pauta. Tá? E a gente tem o Wallace Pernambucano ali em cima, retornando, né, para o 13, entre as notícias do dia. E tem o Náutico confirmando, Clisma, a contratação de Andrei do Avaí, né? Um jogador que Mazola disse que foi indicado, perguntaram se tinha sido indicado
Betão, mas Mazola disse que já estava com ele na grade de programação. E é um reforço interessante, né? Jogador que pode ajudar. O Náutico fez uma partida de virada de página, digamos assim, contra o ABC. E agora tem esse reforço, Clisma. Qual a tua avaliação aí da chegada de Andrei no Náutico? Admito que não tenho muito conhecimento sobre o jogador, assim, quando foi veiculado o nome e tudo mais, e aí fui buscar um pouco mais sobre ele, e é um jogador que, assim, eu acredito que ele possa somar, principalmente pelo fato do setor ofensivo do Náutico ser a grande carência desde o início da temporada. Um time que tem tido sempre dificuldades para marcar gols. Com o Alan Al, a gente via o Náutico fazendo várias partidas sofríveis, questão ofensiva, um time que criava muito poucas jogadas, que também quando conseguia criar, a finalização também não era das melhores, e aí tinha essa dependência de ter Paulo Sérgio para poder fazer o gol, mas aí pouca bola chegava nele, ou também Patrick Alan, que apesar de algumas oscilações teve seus bons momentos, e algo que com Mazola o Náutico tem apresentado essas melhorias, e aí, como tu falasse, Fred, essa virada de chave já começou a acontecer nessa vitória em cima do ABC. Uma partida que realmente o Náutico mereceu todos os elogios, em que o time conseguiu produzir ofensivamente, jogou de maneira muito correta, teve principalmente uma postura diferente, tal qual tem sido ressaltado com relação ao que o time vinha apresentando, e a chegada de Andrei é realmente necessária para trazer, né, mais opções para Mazola Júnior, ser um jogador que ele já conhece, então tinha observado o jogador já, veio aí também com o aval da direção, né, o aval do Betão, então eu imagino que Mazola já deve ter bem uma ideia de como utilizá-lo nesse time do Náutico. A gente vê que, por exemplo, essa disputa por posição ali na armação da equipe já está ficando mais acirrada, né? Patrick Alan perdeu a posição para o Wendel Lessa, que vinha pedindo passagem, fazendo boas atuações. Então, ter esse setor assim acirrado e com mais jogadores em bom momento, isso aí é algo que o Náutico só vai ter a ganhar. Claro, ainda tem a questão das carências nas pontas, né, do time, mas eu imagino que nesse decorrer agora, com a chegada de Andrei, aí passando a ter mais opções ali na armação, e outros reforços mais que o Náutico está buscando, a gente vê esse time ganhando corpo nas mãos de Mazola Júnior, o time começando a ter uma proposta de jogo que seja mais a cara do técnico, tendo essa intensidade que o time não apresentava, é algo muito importante, e que numa Série C, isso tem seu preço, faz ser diferencial nessa briga pelo acesso, no caso, primeiro classificar para a segunda fase, e depois brigar pelo acesso. Então, vejo que o Náutico começa a dar uns sinais de que pode realmente fazer um bom caminho agora, ter uma boa largada de Série C e ter uma profundidade de elenco maior para, no momento de perdas por lesão, perdas por cartões também, ou algum mau momento técnico de algum atleta, acho que ter essa profundidade agora, já de início, vai ser muito importante para que Mazola possa desempenhar melhor o trabalho dele e o Náutico consiga ter maior regularidade na competição. Um dos pontos que eu sempre considero quando você está trazendo um jogador de um clube de uma divisão acima é a regularidade dele, né? E o que Rafael Rodrigo escreve aqui no chat. 33 partidas ano passado, né? A idade é boa, o perfil é interessante. Então, é um jogador que você acredita que ele chega para um potencial de desenvolvimento. Se fosse o Ceará contratando, óbvio que era outra leitura. Tá? Porque é um jogador que não está funcionando para o Avaí num padrão, num nível. Mas, pela idade, pelo retrospecto do ano passado, condição de jogo, se coloca em condição de jogo, eu acho que é um reforço interessante para o Náutico. Tá? Então, já estava há muito tempo, né, Clisma? Não é uma novidade, só é uma confirmação. Como eu falei, o próprio Mazola já tinha dado uma entrevista sobre ele, já era notícia que a gente esperava ter a confirmação, e ele está chegando já ao Recife hoje. Lá no INE45 tem uma outra reportagem, e aí foi feita por Clisma,
e traz um recorte relacionado à utilização dos reforços no Vitória, Clisman. Porque o Vitória ele tem uma largada preocupante na Série A. São 3 jogos, um único ponto somado, mas a derrota para o Palmeiras em casa, mesmo o Palmeiras mexido, é aceitável. Um empate com o Bahia em casa, depois de abrir 2-0, ok, é aceitável. E perder para o Cruzeiro faz parte do campeonato que o Vitória joga. Só que se a gente for de aceitável em aceitável, não dá os 40 e poucos pontos necessários para livrar do rebaixamento, né? Você não pode ficar só, não, aqui é aceitável, aqui é aceitável, aqui é aceitável. E o desempenho foi muito fraco contra o Cruzeiro, que é um dos times de baixo. É um dos times da segunda página do campeonato. Esses desempenhos abaixo do Vitória, exceto nos clássicos contra o Bahia, que o time meio que se transforma, vão confirmando um pouco uma previsão mais pessimista, que também foi contida pelas atuações na Copa do Nordeste, no estadual, nos clássicos com o Bahia, de que a gente está falando agora em profundidade de elenco no Náutico, no Vitória é bem raso o elenco. Tá? Para uma Série A é bem raso. A gente teve Léo Gamalho jogando. Eu não imaginava que em 2024 eu estaria vendo Léo Gamalho jogando a Série A. Tá? Em 2024. Oswaldo eu nem falo, porque Oswaldo ele foi um personagem ativo do acesso do Vitória. Não acho que ele vai ser um cara que pode ser titular na Série A, em time algum. Eu acho que ele não deve nem acabar o ano como titular do Vitória. Mas pelo menos você entende a construção dele tá ali. Mas na hora que você vê um Léo Gamalho jogando, entrando em campo, você percebe que de fato tá muito raso. E Léo Condé tem pouco material com a qualidade que a Série A pede, né, Clisman? Concordo, Fred, com essa análise. A questão do aceitável, a gente vê, pelo menos na minha visão, de que você pode classificar como aceitável algumas situações, como nas 2 primeiras rodadas, em questão também pelo a vontade que o time demonstrou em campo, o comprometimento tático também, por ser um time que briga muito, é algo que já se tornou uma característica sólida desse time de Léo Condé, e que você vê, o Vitória teve um erro ali, acabou produzindo pouco ofensivamente, mas foi um time que lutou muito, um time que brigou, batalhou, conseguiu ter alguns pontos positivos defensivamente. Então a gente acaba encaixando essas análises dentro do aceitável. Mas aí, a partir do momento em que o resultado não vem, que é necessário você já ir somando vitórias, conseguir sair dessa situação de Z4, que até agora é algo muito embrionário, mas que a cada rodada que passa ganha peso, Léo Condé passa a olhar para o banco de reservas e ver a necessidade de mudar o time. Isso foi algo que, acho que pela primeira vez no ano, ele admitiu assim, de maneira um pouco mais franca essa possibilidade na entrevista coletiva, quando ele disse que a partir do momento que os resultados não vêm, vai ser preciso olhar para o banco de reservas e, se for necessário, fazer algumas mudanças. E, diante disso, acabei indo atrás desses números da questão da minutagem dos reforços do Vitória nessa atual temporada. Foram 24 contratações, desse total, 3 jogadores já saíram, que foram o atacante Caio Dantas, o meia Luan e o goleiro Michael Clayton. Sobraram 22 no elenco, aí você já vai subtraindo. 3 até agora não estrearam. O goleiro Alexandre Fintelman, que aí a gente já sabe que é para compor elenco, mas teve o zagueiro Reinaldo, que chegou vindo do Curitiba, até agora não estreou. Meia Pablo Baianinho, que é uma aposta do Vitória, um jogador aí de prospecção. 3 jogadores não estrearam, ou seja, aí você já tira 19 jogadores. E aí, diante disso, você vai observar, apenas 4 reforços desse total, desses 19 aí que já foram aproveitados e que ainda estão no elenco, só 4 deles estão entre os 11 que possuem maior minutagem. Ou seja, a gente já vê
O time do Vitória, nesse início de temporada, Léo Condé prezou muito por ter uma base do time que foi campeão na Série B, um time que já tem esse entrosamento, que já está jogando junto há mais tempo, que se entende mais, e eu, de certa forma, eu até valorizo até um ponto ele ter feito isso, porque no começo de temporada, Série B, antes da disputa da Série A, você olha com o estadual, Copa do Nordeste, muito jogo em cima do outro, você tem uma base já para começar bem nessas competições, beleza, é algo bacana, mas assim, a necessidade de enxertar os outros reforços no time é algo grande e algo que não aconteceu. Condé fala que alguns desses jogadores, principalmente os mais badalados, como Luiz Adriano, Jean Mota, que chegaram ali ainda durante o estadual estava acontecendo, o Vitória ainda teve acho que as 3 últimas rodadas da Copa do Nordeste, mas o prazo de inscrições para o estadual já tinha acabado. Então ele fala que teve um pouco disso também para não ter uma utilização maior. Mas você vê, no estadual também utilizou poucos jogadores, vários dos que chegaram no começo do ano e que ainda estão aí. Zapata, zagueiro, em nenhum momento se firmou como titular, tem um currículo extenso aí, jogador de seleção, Copa do Mundo, mas que não fez por onde. O Eric Castilho, o atacante também, que chegou, fez alguns jogos ali como entrando no segundo tempo, não se firmou e tem partidas que nem relacionado é. Então, assim, a gente vai vendo que o Léo Condé teimou até certo ponto em não ter explorado mais esses jogadores, ter tido oportunidades para fazer isso e não fez. Mas, por outro lado, você olha também que o material humano que ele recebeu, de certa forma, não foi tão qualificado quanto deveria. Tem alguns bons jogadores que chegaram, claro, e que já mereciam ter alguma oportunidade no time, uma sequência maior. Por exemplo, o Leonaldi, que é um jogador que eu gosto bastante, acompanhei muito na Ponte Preta. Chegou, teve uma sequência ali na reta final de Copa do Nordeste, o Vitória acabou eliminado, já não poderia jogar no estadual. Então ele só voltou a jogar na partida ali contra o Bahia, na segunda rodada da Série A. Tem o Luan Santos, volante, que veio do São Paulo por empréstimo, tá aí também. É um jogador de força, que tem uma boa capacidade de marcação, mas que até então não jogou muita coisa. Bruno Vini, que chegou agora, foi um dos últimos reforços, né, a última leva, chegou e já ganhou a condição de titular na vaga de Camutanga, que se machucou. Então, assim, são situações em que você vê onde Léo Condé poderia ter usado mais, poderia ter explorado mais esses jogadores que chegaram e até então acabou deixando isso um pouco mais de lado do que deveria. E só para pontuar, Fred, antes de terminar, os 4 jogadores que têm maior minutagem do Vitória, os 4 reforços que estão entre os 11 com maior minutagem, são o William Oliveira, volante, que aí vem sendo bastante utilizado desde o início do ano, várias partidas como titular, o atacante Alejandro, que ganhou a posição de Caio Dantas ali ainda no início do Campeonato Baiano, o PK, lateral esquerdo, e também o Lucas Esteves, ambos ali na posição de lateral esquerdo, que foi a única em que o Vitória não teve uma permanência, vamos dizer assim. O único que permaneceu foi o Felipe Vieira, lateral, que se machucou durante a Série B, então fez cirurgia no joelho e já não estaria disponível nesse início de temporada. Titular na Série B é o que voltou para o Retrô. Edson Lucas, que veio justamente para suprir essa lesão do Felipe Vieira. E aí o Vitória não exerceu a compra de Edson Lucas, voltou para o Retrô, está lá até hoje, e foi uma posição que realmente ficou carente, precisava chegar jogadores de fora para poder suprir. Mas no restante, assim, ele acabou se prendendo demais em manter essa base, que foi campeã da Série B, teve seus méritos, mas que para um nível de exigência de Série A precisaria de mais qualidade. Tem algumas peças que podem agregar, mas o elenco ainda é relativamente curto nessa questão de qualidade. Sem dúvida, Clisman. Everton Paim faz um comentário aqui no chat que é o seguinte: manter um time 100% de intensidade na Série B, jogando uma vez por semana, é uma coisa. Agora, jogando Série A, Copa do Brasil, após as finais que jogaram, é muito pesado. Olha o número de contusões. De fato, né, o que Everton fala bate com o que Clisman trouxe no comentário, mas no Vitória tem 2 fatores aí que são e devem ser considerados
Além da limitação financeira, certo? A gente primeiro tem que considerar a limitação financeira. O Vitória subiu para a Série A, mas não virou um time com um potencial financeiro para jogar além da 15ª colocação. Ele entra para disputar as últimas posições de permanência ali, o 15º e o 16º lugar. É uma limitação financeira que já enxuga muito as possibilidades do Vitória. A segunda é que, quando você tem um elenco, e detalhe, esse elenco do Vitória não foi montado para ser campeão da Série B, tá? Ninguém, absolutamente ninguém, considerava o Vitória favorito sequer ao acesso. Sequer ao acesso. O Vitória vinha de um início de 2023 muito ruim, não tinha nem se classificado para as finais do Baiano, time jogando mal, e conseguiu ali na mudança com o Léo Condé encaixar uma sequência de vitórias, engrenou e subiu. Isso trouxe uma avaliação superestimada do elenco do acesso. Tá? Renderam muito bem em 2023, mas incorporaram a camisa do Vitória, vestiram a camisa do Vitória muito bem também, incorporaram a ideia de Léo Condé, então se transformou num time médio eficiente. O Vitória foi campeão da Série B sendo um time médio eficiente, muito forte em casa. Tá? E quando ele vem para 2024 e não há uma injeção financeira relevante para trazer reforços titulares para chegar e jogar, é natural que esse elenco de 2023 prevaleça, porque ele está encaixado, porque ele é um elenco raçudo, que ele é um elenco que entende como é que Léo Condé gosta de jogar, que a torcida gosta, que tem lastro com a torcida. E esse elenco, das fragilidades que ele mostrou, elas foram contornadas por quê? Por conta do peso moral dos clássicos. Porque enquanto o Vitória tinha uma limitação financeira, o Bahia tinha uma possibilidade de recursos infinita, entre aspas, né, para os padrões do Nordeste, infinita. O Bahia, então, com 2 contratações aí, gastou mais de 50 milhões. Só em 2, só nos 2 volantes. Só para tê-los. Tá? Só que aí chegava a Vitória e engolia o Bahia. Chegava a Vitória e sufocava o Bahia. Chegava a Vitória e vencia o Bahia. E foi campeão baiano dessa forma. Mas a campanha que resultou em eliminação da primeira fase da Copa do Nordeste, que poderia dar sinais, foi meio que... O foco era ser campeão baiano depois de tanto tempo. A Copa do Nordeste foi fácil de ser deixada de lado. Então faltou, nos primeiros meses, uma avaliação mais dura, mais fria, mais crítica sobre o elenco. E essa avaliação, Clisman, só poderia ser feita por quem estava de fora. Quem está vivendo lá dentro enxerga os titulares de 2023 de uma forma completamente diferente do que se enxerga quem está de fora. Então, de fato, há um desacerto na balança de qualidade do Vitória. E os reforços que chegaram, e você trouxe, você gosta de alguns deles, eles ainda têm essa dificuldade de serem colocados em campo justamente pelo lastro dos remanescentes de 2023. E fazer essas mudanças com o avião em movimento agora é mais complicado. E sem basicamente poder trazer reforços até o fim do primeiro turno, a não ser que tenha oportunidades de mercado muito, muito significativas, né? E é difícil que surjam. Esse tipo de jogador para a Série A, na Série B já é quase impossível de você achar um jogador livre para trazer entre janelas. Na Série A é muito difícil. Não no perfil que o Vitória precisa. Aí agora a gente vai ter que ver Léo Condé extraindo o máximo dos remanescentes e conseguindo encaixar os poucos reforços de qualidade que tem. E esse barco precisa ser corrigido agora, porque o Vitória tem uma sequência interessante de jogos. Jogos no perfil do último dele,
que foi o Cruzeiro. Né? A próxima partida é contra o São Paulo em casa. Já o São Paulo em recuperação. Né? Na verdade, pega o Botafogo na Copa do Brasil. Na Copa do Brasil. Mas vamos lá. Deixa como jogo bônus. Aí pega o São Paulo em casa, tá? Na quinta rodada. Sai para pegar o Vasco, time que está fragilizado. Depois recebe o Atlético Goianiense, confronto 100% direto. Depois enfrenta o Juventude em Caxias, tá? Até que recebe o Inter. Mas quando ele recebe o Inter, já é a 9ª rodada. Ele tem que arrumar os pontos necessários agora. Ele tem que arrumar os pontos necessários agora. Só que ele não está encaixado para isso. Talvez fosse até melhor, sabe, pegar agora Flamengo, Atlético Mineiro e sair apanhando o que fosse. Para quando você tivesse o Atlético Goianiense, o Juventude, o Vasco, você está numa condição melhor. Mas, enfim, é uma sequência muito importante para o Vitória. Porque ele vai precisar extrair pontos dessa sequência. Porque na Série A não tem uma sequência fácil seguida de outra fácil, não, meu amigo. Se vê uma sequência fácil, se prepare, porque depois dela, o que vier é muito, muito complicado. E o Vitória se coloca numa situação difícil. Lembrando que a gente aprofunda o debate sobre sequências, o debate matemático, hoje à noite, tá? A partir das 10 da noite, raio-x das séries A e B. A gente vai ter o nosso sistema, o nosso Power BI de Pedro Pereira funcionando. Ele deu uma demonstração na segunda passada que merecia aplausos, viu? O Power BI voltou turbinado, versão 2024, até o Campeonato Brasileiro de 1937. Chamem como quiser, mas ele está oficializado, né? Entrou no sistema para que a gente possa fazer todas as análises do presente, além de avaliar o campeonato presente, avaliando o campeonato presente, os números de acordo com a história. E hoje à noite a gente mergulha bastante nisso, tá? Logo que a gente começou o programa, Isaac pergunta se o raio-x vai ser depois do jogo do Ceará. Exatamente, Isaac. Quando acabar o jogo do Ceará, a gente entra com um programa que vai trazer o raio-x da Série A, o raio-x da Série B e a análise de Mirassol e Ceará, que vai vir dentro do raio-x da Série B, tá? A análise de Mirassol e Ceará faz parte da grade de programação de hoje à noite, nesses dois programas que a gente traz. Raio-x da Série A, raio-x da Série B e a análise de Mirassol e Ceará vem empacotando, né, essa segunda rodada da segunda divisão, tá? Lá no comecinho da live, eu vi um comentário de Pedro Maranhão pedindo para falar sobre o debate do dia. Ciro, chegando aos 35 anos, se merece ou não uma despedida do esporte. Eu quero crer que a pergunta de Pedro sobre despedida seja num jogo festivo, né? Na volta da Taça Ariano Suassuna ano que vem, aí você traz Magrão e Duval, que não tiveram esse jogo. Aí você pode trazer alguns outros jogadores, o próprio Diego Souza, né, quem sabe, traz, e outros ídolos aí do esporte dos últimos 20 anos, tá? Para que faça um jogo de despedida. Mas é claro que Ciro, com 35 anos, jogando há muito tempo na Indonésia, não tem nenhuma condição de chegar para jogar na Série B, tá? Eu não vi a reportagem, vi só o título, numa tuitada, que era ele pedindo desculpa por não ter dado certo no futebol. É um título, é uma história triste, né? De um jogador que era muito promissor jovem, muito promissor mesmo, chegou a jogar Libertadores em alto nível pelo Sport, foi para o Fluminense, foi para o Bahia, foi para o Atlético Paranaense, teve chances, mas travou, né? E aí são vários episódios que vão marcando, e é muito humano que isso aconteça. Ciro não é nem de perto, né, Minhoca, o primeiro ou último grande jogador que não consegue, grande jogador da base, seleção brasileira de base, que não consegue emplacar no futebol. Acho que foi até campeão mundial pelo Acho Brasil. que sim. Né? Acho que ele foi campeão mundial, porque ele era reserva, mas foi campeão mundial pelo Brasil. Jogou a Libertadores em alto nível, mas
Teve o episódio da morte do pai dele ali, que é muito divisor de águas para a carreira. É um comentário duro da gente ler, né? Resignação, lamentação. Mas, enfim, ele não se tornou um grande profissional de futebol, mas conseguiu fazer a carreira dele na Ásia, né? Ganhar seu dinheiro honestamente, construir né, sua história honestamente. Também não tem que... Foi a vida que teve, foi o caminho que teve, né? E trabalhou de forma honesta. Não tem muito o que pedir desculpas, né? Acho que todo mundo gosta de Ciro, tem uma lembrança boa de Ciro, correto, honesto, mas futebol tem dessas, né, meu? Tem. Aliás, primeiramente, né, o computador aqui deu pau, ou seja, mais tarde vai ser desse mesmo formato aqui, vai ter que ser via celular. Eu acho ótimo, a qualidade fica sempre muito boa do celular, só é ruim que você não consegue ficar mexendo. Exato. Mexendo, vendo comentários e tal, e em alguns casos é até bom não ver comentário. Mas, cara, eu vou te falar que o nosso amigo Pedro Maranhão, ele tá numa tentativa. Semana passada você não estava aqui, ele, depois da lesão de Zé Roberto, ele perguntou para mim se não seria uma boa Alexandre Pato no esporte, né? Então eu não sei o que é que Pedro Maranhão tá querendo da vida dele, mas talvez viver de um passado. Quer complicar a campanha. Tem Luan aí, que acabou de sair do Vitória, né? Essa lógica aí, né? Só falta ele citar aí o Luan, mas é isso, né? Ciro teve um momento, eu lembro muito na época do esporte, o quanto ele foi assim, um jogador considerado muito promissor, mas não conseguiu, né? Assim, eu acho que se for para ter uma despedida, seria nesse cenário aí que você acabou dizendo, né? Um cenário onde você marca a relevância dele, né? Que ali no começo, exatamente com a camisa do esporte, mas nada a ponto. Nada a ponto também da gente colocar, cheguei para resolver a Série B. Não é dessa maneira. O São Paulo fez essa bobagem ano passado com o Pato, e o Pato, por exemplo, por mais que foi um contrato de performance, né, número de jogos, às vezes não precisa nem gastar esse dinheiro, na prática é essa. Faz um jogo de despedida pro cara, como você falou, chama aí os jogadores ídolos recentes que o esporte teve e faz a despedida. Não precisa fazer algo a ponto de colocar profissionalmente. Então vamos ver, né? Vamos ver aí o que Ciro ainda reserva para ele e, enfim, tá marcado pelo menos na história do esporte esse começo de carreira tão promissor que ele teve. Esse golzinho mesmo que a gente tava vendo aí, meu goleiro. Né? Tem que ter uns Fred Figueiredo no gol para ele ficar feliz. Qualquer goleiro do Sport 2022 levava também. Também, isso é verdade. Renan 2023 não levava aquele ali, não. É o mesmo gol, né? É o mesmo gol, né? Esse aí é o mesmo. Mas é isso, pô. O tempo passou. Várias vezes o retorno dele foi especulado. Tá? Era um menino que batia na bola com uma precisão, uma força. Eu sempre disse isso. Ele tinha um estilo de batida próximo ao de Edmundo. Aquele cara que chuta muito seco. Ele era um ótimo finalizador. E não sentia, né? Como falei, ele era muito novo. Já entrou no primeiro jogo do Sport, Série A, contra o Ipatinga, já fez gol. E, fez gol na Libertadores. De fato, ele não sentia, mas a vida acabou impedindo que ele conseguisse ter um alto desempenho no futebol profissional. A gente vê Henrique, né, que foi eleito o melhor do mundo, até hoje, andando por aí, atrapalhando os clubes que ele passa por aí, né? Um cara que era um talento absurdo também, né? Lulinha no Corinthians, né? Teve um momento também que era considerado muito promissor e não vingou. Mas é isso, assim, é muito bonita a relação de Ciro com parte da torcida do esporte, né? Ele tinha uma legião de adolescentes fãs dele. Legião. A comunicação dele com os adolescentes era uma comunicação espontânea que transformou ele super ídolo assim, das meninas, dos meninos, mas sobretudo da galera mais nova. Mas é isso, né? Fica como saudosismo. Tá aí talvez o momento mais marcante dele, fazendo um gol do esporte contra o Colo-Colo, né? Lá em Santiago, Clisma. Fred, e até um detalhe na entrevista
que Ciro falou que realmente foi o ponto assim de virada na carreira dele, a perda do pai, em que, apesar dele não ter se aprofundado muito, mas ele disse que tomou muita decisão errada. Assim, a gente teve a questão dele das transferências, passar pouco tempo nos clubes e aí desistir e ir para outro, talvez também, não sei dizer mais, até um arrependimento dele com relação à escolha, né, desses clubes, extracampo, não tenho lembrança assim, não sei dizer, mas ele disse que realmente tomou decisões erradas e que ele precisou sofrer muito, errar muito para poder ter esse amadurecimento e olhar para si e entrar num caminho mais que ele julgasse correto para a carreira dele, que se julgasse melhor. E dá para notar também, como falasse desse aspecto humano que a matéria do GE tentou trazer, a gente nota também o Ciro que acho que o peso desse arrependimento dele com relação a essas escolhas, ao que ele fez, acho que ele se cobra um pouco a mais, assim, acho que com relação a isso, porque para chegar ao ponto dele pedir desculpa de não ter alcançado o nível assim de futebol que se esperava dele, de ter uma carreira de um nível maior, ao ponto dele chegar assim publicamente num veículo assim da uma Globo com a potência que tem e chegar e pedir desculpa, acho que realmente é algo que ele talvez até hoje se cobre com relação a isso. Mas eu lembro assim de acompanhar também esse começo de Ciro. Acho que de lá para cá é difícil a gente lembrar algum outro jogador que tenha não só um início tão bom, sem ter sentido essa transição da base para o profissional, mas também de ter tido todo esse movimento de fãs da torcida por parte dele. Acho que em Pernambuco o grande último movimento nesse sentido foi com o próprio Ciro. Acho que tanto que movimentava de gente mesmo, essa galera mais nova até também pelo grande momento de auge que o esporte vivia, naquela época ali também ajudou a impulsionar isso, mas é algo que a gente não, num passado recente aí, sei lá, vamos dizer, ali quando o Ciro saiu, acho que em 2011, 2012, de lá para cá, você não vê no futebol pernambucano, principalmente, uma movimentação dessa tão grande no entorno de um jogador que saiu da base, que conquistou tanta gente, que tinha esse carisma de certo modo, apesar de Ciro também ser um cara um pouco mais introvertido, mas era um cara que tinha um carisma, que atendia muito a torcida, que era querido por todo mundo. Então, de certa forma, ele marca nesse sentido. Pode até ser usado também nessa análise como um referencial dessa idolatria, mas realmente, para agora, eu vejo que ele, até assim, na minha humilde opinião, se ele pudesse até se cobrar menos, eu acho, com relação ao que ele conseguiu na carreira, o que ele criou. Claro, ele pode ter tido umas expectativas altas para o que ele fosse conseguir. O torcedor, o fã de Ciro também tinha altas expectativas, mas eu penso que, assim, dadas as circunstâncias da vida dele, a perda do pai, por tudo que ele passou, que ele pode ter errado também, acho que ele tem mais que ter orgulho do que ele alcançou e da pessoa que ele deve ter se tornado, amadurecendo sobre essas situações, do que se cobrar tanto e chegar a um ponto de pedir desculpas. Acho que o carinho de parte da torcida aí, desses fãs dele, segue intacto, então algo que ele tem que realmente se orgulhar. Se vier a ter um jogo de despedida do esporte, acho que é muito merecido por tudo que ele fez pelo clube, e aproveitar aí, como essa ideia que falasse, Fred, com relação a outros jogadores, Magrão, Durval, Diego Souza. Então, imagino que, em geral, acho que ele deveria olhar com um pouco mais de carinho para o que ele conquistou e não se cobrar tanto. Estava vendo aqui, né, o histórico dele. Talvez entre as escolhas, é porque ele estava muito mal já, mas sim, 10 anos já de Indonésia, né? Entre Tailândia e Indonésia, na verdade, né? Aquele futebol ali dos tigres asiáticos. Uhum. Muito tempo, né? Muito tempo. Talvez, até porque ele jogou bem lá, né? Ele é um cara que é bem sucedido na Indonésia. Tá? Veja só,
é um cara que tem uma sequência que ele está jogando, ele não está parado, não é aposentado. Ele é um cara que joga titular do time principal, o maior time da Indonésia. O problema é que o futebol da Tailândia, o futebol da Indonésia, é um futebol sem nenhum grau de competitividade. E nesse meio tempo, nesses 10 anos, certamente ele poderia ter tentado uma reinserção no futebol brasileiro. Não sei se ele não quis também. Se ele não quis, pode ter sido uma escolha madura dele também, tá? Tá recebendo o dinheiro dele lá, tá vivendo bem, morando num país extremamente organizado, seguro, com acesso a tudo que ele precisa, soube que é um monstro aí no eSports. Não sei, Clima, eu sei que trabalha com eSports aí, diz que Ciro é monstro, viu? Que é profissional no eSports. Então, virou aí uma referência nessa outra área também. E é isso, pô. Pode ter sido também uma escolha madura dele viver a vida na Indonésia, né? Viver a vida num país que está dando esse suporte financeiro para ele, tá? Eu acho que é isso, né? Das pautas mais importantes que a gente tinha nessa segunda-feira, que abre a semana, a gente passou pela ANAF, né? Entrando no STJD contra o presidente da Federação Baiana de Árbitros, né? O Jailson, e contra abrindo até a possibilidade de uma impugnação da partida. A gente já tratou isso aqui detalhadamente e mostrou que a chance é basicamente proforme, né? Folclórica, mínima, mas que tem que ser investigado. Se houver alguma imagem mostrando que Jailson passou qualquer informação para o quarto árbitro, aí sim o caso muda totalmente de configuração. Passamos pelo reforço do Náutico, Andrei, vindo do Avaí. Tá? Passamos por uma análise muito interessante que Klinsmann trouxe, de uma reportagem que está no NE45, sobre a baixa utilização de reforços por Léo Condé no Vitória, e que agora talvez comece a mudar essa chave. E passamos por essa repercussão em torno da matéria que o GE trouxe sobre Ciro, né? Um jovem que era muito promissor no esporte. Minhoca, eu não passei por um tema que também ganhou força essa semana, que eu acho que ele não vai para lugar nenhum também, que é esse veto da Conmebol ao Castelão. Mas eu acho que é importante a gente trazer, pelo menos a quantas anda isso, eu achei algo assim, nos campos que se jogam na Sul-Americana, questionar, por pior que esteja o gramado do Castelão, não está um gramado horroroso. Isso, já vimos pior, né? Mas pelo amor de Deus, né? Assim, ele é um gramado pesado, ele é um gramado instável, você percebe que os jogadores não têm a estabilidade ideal, mas para daí a ser vetado é um jogo de cena. Na prática é mais um se ligue, né? Porque na prática não foi vetado o estádio, né? Teve jogo ontem, vai ter jogo quarta, vai ter jogo na outra segunda. O que a Conmebol fez é muito parecido, Fred, com o que aconteceu nas quartas de final da Sul-Americana do ano passado, que o gramado estava pior do que está agora, né? Tanto que se tirou alguns jogos de Série A e de Série B de Fortaleza e Ceará do ano passado para que o gramado melhorasse. E a ideia é que até hoje, essa segunda-feira, o Fortaleza apresente um plano de ajustes para fazer no gramado, né? O que é que tem mais comprometido? Não é um gramado verde, tem algumas certas imperfeições, mas dá para praticar. Há uma área específica, que é a área do goleiro, na trave esquerda, né, de quem está acompanhando pela TV, que é das cabines, que ela está mais prejudicada. Ali realmente não há grama. Ali Onde saiu o gol do Red Bull ontem, né? Isso, exatamente. E isso tem tido uma certa dificuldade, né? Até por conta da quantidade de jogos que está acontecendo. Mas hoje o Fortaleza mandou esse plano e exatamente a informação
trazida, se eu não me engano, acho que no domingo, no sábado foi no domingo, pelo Marcel Riso, né, que ele até mora aqui na cidade, em que a própria Conmebol, juntamente com Fortaleza e, claro, o governo do estado, que é o detentor da praça esportiva, até o dia 10 de maio precisa dar esse reparo para que haja essa melhoria e, obviamente, isso pode afetar também alguns jogos de Série A e de Série B, porque acho que jogo de Copa do Brasil ninguém vai abrir mão de jogar, nem Fortaleza, nem Ceará, e aí, no caso, né, o Fortaleza joga a Copa do Nordeste como visitante contra o Sport, então até esse jogo contra o Trinidense, que é final de maio, precisa até dia 10 de maio garantir de que o gramado vai ter uma melhoria, porque se até 10 de maio não apresentar essa melhoria, aí pode ser que o jogo não aconteça na Arena Castelão, e aí teria que procurar um outro estádio para mandar esse jogo, e aí aquela coisa, pode ser só ameaça, pode ter alguma palavra ali do Boca Juniors, né, que foi a equipe que jogou, o Boca Juniors tem um certo peso dentro da Conmebol, então isso ser um se liga no clube ao ponto de tentar melhorar a questão do gramado e de fato tirar o jogo, aí a gente vai saber mais pra frente, mas o próprio Vojvoda falou, né, na coletiva dele também que não tem gostado do gramado, de que um palco como esse ele quer jogar no Castelão, mas que para isso tem que fazer as melhorias necessárias no gramado. E, enfim, vamos agora esperar para ver o quanto vai ser feito de ajuste aí para melhorar o gramado. Minhoca, hoje à noite a gente vai ter o raio-x da Série A e B e a análise de Mirassol e Ceará. Mas vamos fazer aqui uma pequena prévia para esse jogo. Bora. O que é que você imagina? O que é que você... Porque... Cara... O que é que eu estava pensando, sabe, Minhoca? Eu estava pensando nisso vindo para o programa. Sport e Santos, 6 pontos. América, Curitiba e Goiás, 4 pontos. 4 pontos. Dá um recado de que esse ano os favoritos largam pelo menos cumprindo a receita básica ali, né? E talvez ao contrário do ano passado, esse ano a lógica siga guiando e a gente tem aí 6 clubes numa toada mais forte de pontuação. Lógico que não é nenhuma projeção matemática disso, é só projeção de camisa mesmo, junto com o elenco. Isso. E aí o Ceará é bom largar, não ficar para trás, né, Minhoca? É bom largar junto dessa turma, né? Precisa estar no bolo, né? Porque o Curitiba também ontem ganhou, Guto sendo muito criticado. Enfim, à noite a gente vai debater muito. Jogou nada. Exatamente. Damião perdeu um gol inacreditável. Eu não queria nem dizer, mas a culpa foi minha. Porque na hora que eu mudei o canal, a culpa foi minha. Do gol porque na hora que eu mudei o canal, a jogada saiu pelo gol. Pelo amor de Deus, pô. Eu não tava vendo, minha esposa estava vendo série. E a gente só tava, a televisão quebrou, só tava com uma. Quando ela terminou, entendeu? Mudei gol do Curitiba. Pelo amor de Deus. Não deu 10 segundos, pô. Mas aí, falando sobre a ótica do Ceará, o Ceará, né, os problemas que acabou acarretando em poucas aquisições, aliás, Mancini até chegou a falar, né, que estava ali engatilhado de 5 a 6 nomes, mas aí, devido ao transfer ban, a dificuldade ali só conseguiu fechar com 2 atletas, Patrick de Luca e Michael Clayton, né, ex-Vitória, para ser terceiro goleiro, então, na prática, não teve mudança efetiva. Junta-se a isso o jogo de hoje, sem Saulo Mineiro e sem o principal jogador de linha, que é Eric Pulga, ou seja, um jogo hoje difícil, né, que aí, o que é que vai ter hoje? O Mancini vai continuar testando o Janderson, Recalde como centroavante, Ailon vai sair do lado para ser a referência, Facundo Castro, Bruninho vai ganhar agora oportunidades, que não tem tido oportunidades. Tem muita coisa aí para o Ceará tentar fazer, uma coisa que eu acho que vai ser importante para o Ceará, até abrir essa janela, né, que vai ser lá para final do primeiro turno, é tentar não deixar o bolo desgarrar, como foi no ano passado, né? Porque no ano passado a gente viu o Ceará e o Atlético Goianiense ficarem atrás, mas o Atlético Goianiense conseguiu aquela sequência muito porque os concorrentes não eram tão pesados como esse ano. Então, se você está ali distante de um bolo pesado, esse bolo pesado, que a gente até falou, que além do Santos, outras equipes, Sport, Goiás, Curitiba, América Mineiro, essas equipes já estão lá na parte de cima, né? Tanto que vai ter já na sexta-feira, lembrando, né? Mudou o horário do jogo do Sport, e agora vai ser 9h30, né? Isso, 9h30 na sexta-feira.
e o jogo já contra o Curitiba, né? O Curitiba pressionado e tudo mais. Então, esses duelos diretos aí também passam a ser um fator determinante para quem vence, né? Então, o contexto do campeonato para o Ceará nesse momento, uma rodada onde o pessoal já está dando a carta, né? Cada um dando a sua carta aí que vai querer brigar. E o Ceará, se não vencer hoje, já fica ali atrás e com aquele asterisco ali de imaginar, pô, sem esse elenco aqui, um elenco como está hoje, pode ser que não seja suficiente para brigar lá em cima, né? E eu tinha feito esse alerta lá quando a gente fez o nosso áudio guia, que para mim o Ceará é muito competitivo, mas podia esbarrar nessa limitação mais técnica dessa formação de elenco que fez para esse ano. Mas vamos aguardar, né? Hoje... Tem uma tabelinha chata, né, de começo. Tabelinha chata. Sim, bem complicada, né? Não aproveitou o jogo contra o Goiás, e o Goiás já fez 3-0, aí o Goiás já está se acertando como time, tem um bom treinador, e o Ceará não. O Ceará, ele encontrou o time ali considerado titular, mas está faltando peças, né? Algo que o Santos já tem, que o Sport já tem, peças de reposição. O Ceará está tendo essa dificuldade. Mas hoje, e aí falando do dia, hoje é dia para eu só falar de futebol, Fred. Assim, desde ontem tá desse jeito. Eu fui pro estádio, cheguei, fiz live, dormi, acordei, fiz live de manhã, fiz programa da rádio, almocei agora, live de novo, aí agora vou tentar tirar um cochilo aqui que seja, para também relaxar um pouco, depois jogo e depois live de novo, ou seja, vou me acalmar mesmo depois da live de mais tarde. Procuradíssimo aí hoje, tá? Não, hoje tá demais, assim, já tô meio saturado de futebol. Queria muito ter visto a série lá que você falou, que é bem curtinha, né? Bebê Rena, né? Bebê Rena, eu assisti toda. Pois é, eu quero ver. É bem interessante. Eu fiquei só pensando, Minhoca, que hoje em dia eu não sei exatamente o que pesa na definição quando você tem um roteiro entre série e filme. Porque talvez fosse um grande filme, sabia? Assim, um grande filme mesmo. Porque não é tão longa, são 6 episódios curtos, tá? E seria um belo filme. Gustavo está perguntando se tu viu Guerra Civil. Guerra Civil tu chegou a ver, não foi? Conseguiu ver? Assisti semana passada. Deu tempo. A gente vai marcar um Agamenon aí nas próximas... para fazer um Agamenon raiz aí, dos filmes, da atualizada. Essa semana é futebol todo dia. Todo dia. Tem uma brecha aí, se a turma quiser muito, mas eu não recomendo muito não, que é na quarta-feira, o jogo do Fortaleza é muito cedo, né? Então seria um tele do Fortaleza seguido por um Agamenon. Feriado. É a única brecha que tem, mas é um feriado também, né? E esse jogo de hoje, para apostar? As últimas apostas do que a gente tinha vencido, só que a turma deve ter perdido aí no final de semana, né? A gente venceu aquele Bahia. Qual foi, meu Deus, que a gente venceu? Foi dupla hipótese e vitória. A gente ganhou de ambos marcos no Fortaleza e vitória do Fortaleza sobre o Boca. Foi Fortaleza, exatamente, contra o Boca, né? Mas a turma perdeu depois, pelo visto, né? Porque o valor. Perdeu, né? Você e Cássio, né? Assim, eu perdi ontem na minha pessoal, meu. Quando eu vi a escalação do Fortaleza, o Bragantino pagando quase 4, eu dei um tirinho no Bragantino. Mas com 8 minutos, Kevin já. O pior que foi um jogo que ficou para os dois ali, mas o Fortaleza. Quando você está com um time mais reserva, tem um detalhe que você começa a substituir e melhorar, né? Esse é o ponto que aconteceu. Eu achei que o Red Bull fez uma partida horrorosa contra o Fortaleza. Foi. Não, o Fortaleza tinha totais condições de vencer, mesmo com o time horrorosa, preguiçosa, né? Deixando. Não, nem atacava, nem marcava. Os ataques do Fortaleza era 4 contra 3, 3 contra 3. Agora, o árbitro, no final, segurou o contra-ataque. Aquela coisa, já tinha estourado o tempo, né? Mas para quem estava com a aposta ali foi irritado. E o cara parou um contra-ataque ali, que era 4 contra 1. Eu achei, Fred, que ele não ia deixar bater o escanteio, porque o Machuca foi para bater o escanteio numa lentidão. Eu falei, meu amigo, o homem vai acabar, não vai ter essa chance, não. Aí na hora que a bola saiu, talvez considerar isso, né? Que tipo, não vai ter nada depois do escanteio. Porque 4 contra 1, assim, os caras do Bragantino enlouqueceram, né? Mas é isso, tá? E o escanteio foi bem. O escanteiozinho foi o escanteio do gol do Bragantino. Foi
né? Mal marcado, né? Mal batido, não, foi bem batido, mal marcado. Bora embora aqui. Quer largar? Não, o Rodrigo tá desesperado. Eu também quero, mas o Rodrigo tá mais desesperado do que eu. Então vocês apostem quem vocês quiserem aí. Grande abraço a todos, até a próxima. Tchau, tchau. Valeu, galera.